fiscal. E a gente precisa entender que o ajuste fiscal no Brasil, né, não é à toa que a Auditoria Cidadã da Dívida está fazendo esse debate há mais de 20 anos, o ajuste fiscal ele perpassa ali desde a década de 90. Por isso que nós temos, né, direitos que estão previstos na Constituição que já nos foram retirados, ou nem foram implementados, ou foram diminuídos. Né? Isso é tudo em virtude do orçamento e desse ajuste fiscal que se perpassa, né, desde ali da década de 90. Nós temos reformas da Previdência que já aconteceram em 98, né, em 2003, né, e a partir de 2016 teve um aprofundamento imenso. Sabemos o que vivemos nos governos Temer e Bolsonaro. Né? O ajuste fiscal aprofundado, né, com impactos imensos no conjunto dos direitos sociais, na precarização dos serviços públicos. Os servidores ficaram sem reajuste, né, há mais de 7 anos. E eu preciso fazer aqui um parênteses. A gente fez uma ocupação na semana passada no INSS, foi um ato importante, diante de uma medida do presidente do INSS, que atacava o nosso direito de greve. Ele tirava, né, a possibilidade de incluir no ponto dos servidores, né, a codificação de greve e colocava a falta injustificada. Então, ele está atacando diretamente o direito de greve. E nós fizemos essa ocupação, que demorou 24 horas, lá no prédio da direção central do INSS. Saímos cantando o hino internacional, então demarcamos muito bem que lado estamos. Né? E após isso, saiu vídeos bolsonaristas utilizando o nosso vídeo. Né? E aí eu preciso demarcar isso, porque essa greve ela não é para fortalecer a extrema-direita. A FENASPES demarca muito, não quebramos nada, demarca muito a nossa independência de classe. O que é isso? É dizer que, independente de governos, faremos nossas lutas. Se tivermos os nossos direitos atacados, faremos as nossas lutas. Né? Então é importante reafirmar isso, porque nós aceitamos que a nossa greve, que está em defesa da Previdência Social Pública, que foi atacado nos governos anteriores. Não tivemos reajuste nos governos anteriores. Né? Tivemos uma precarização imensa da Previdência Social, sucateamento das agências do INSS. Nós aceitamos que utilizem nossa greve para fortalecimento da extrema-direita. Mas vamos criticar, sim, o atual governo, que está criminalizando a nossa greve. Né? Estamos aí com processo judicial, com multas, 10 dias de greve, sem nenhuma abertura de negociação. A gente teve a judicialização da greve, com multas diárias de 500 mil. Né? Tivemos o corte de salários, né? Tivemos essa medida agora, né, tentando mais uma vez, né, o presidente do INSS acabar com a nossa greve, né, colocando falta injustificada para os servidores, mas permanecemos 57 dias, né, em greve. Por isso eu preciso saudar esses grandes guerreiros lutadores, trabalhadores do INSS que continuam em greve, fazendo essa importante luta até que a gente consiga esse processo de negociação. Então tivemos a possibilidade ali de abrir um processo de negociação junto ao presidente do INSS, né? Esperamos conseguir efetivar, concretizar, né, esse processo de luta e que é para defender a Previdência Social Pública. A gente está defendendo condições de trabalho. A gente está com um processo de adoecimento imenso na categoria, um assédio moral institucionalizado. Né, o serviço social da Previdência, que é um serviço extremamente importante, sendo destruído por medidas internas de gestão, com assédio, né, imenso pela gestão técnica. É preciso denunciar isso. Né? E, além disso, né, o FONASEF já vem fazendo esse debate, né? A gente teve aí, estava até, acredito que com a Sâmia lá, a gente não conseguiu participar, fazendo esse debate. O governo atual está fazendo uma contra-reforma administrativa. Por meio de atos, né, infralegais. A ministra Esther Dweck está dizendo em entrevistas que está fazendo uma reforma administrativa. E o pior, a gente tem a mesa central de negociação, que foi normatizada logo no início do governo. Mas qual o debate que está sendo feito com as entidades sindicais nessa mesa? Simplesmente não acontece mais reunião dessa mesa de negociação. E medidas cotidianamente saindo, instruções normativas que vão precarizar nosso trabalho, estabelecendo programas de gestão de desempenho, e extinguindo jornada de trabalho. O governo Lula está extinguindo jornada de trabalho no serviço público. Jornada de trabalho, a redução de jornada de trabalho é uma luta histórica da classe trabalhadora.
né, implementando uma lógica de metas de produtividade e agora, né, essa última normativa, que é de 3 de agosto, com uma portaria ele quer reestruturar todas as carreiras. E o pior disso, sem debate, né, com as entidades sindicais, com o conjunto da sociedade. A mesma coisa ele fez com o arcabouço fiscal. O governo Lula teve a oportunidade de fazer um debate amplo para onde ia esse orçamento. E quando ele não faz esse debate, e implementa essa política que vai reduzir, sim, os gastos sociais, limita os gastos sociais, ele também está se posicionando de um lado. Porque esse dinheiro vai para onde? Com certeza para os grandes capitais. Então, isso é preciso dizer. Então, a luta, sim, para derrotar esse arcabouço fiscal, né, e a gente discutir o orçamento de forma ampla, com o conjunto da sociedade, movimentos sociais, entidades sindicais, ele é central para todas as nossas lutas. Pela defesa da previdência social pública, da saúde pública, da política de assistência social, pelos direitos dos servidores, pelo reajuste dos servidores. E tem um item lá no arcabouço fiscal. É preciso que a gente entender, né, o que significa de fato esse arcabouço fiscal, porque ele ataca toda a classe trabalhadora, todo o conjunto da classe trabalhadora. Tem um item nesse arcabouço fiscal que diz o seguinte: não cumpriu a meta, não tem reajuste para os servidores. Está escrito lá. Então, a gente está fazendo toda uma luta em defesa, né, do reajuste diante das perdas inflacionárias que tivemos nos últimos anos, das condições de trabalho para os servidores públicos, da não aceitação de uma reforma administrativa que ataca os nossos direitos, de não processos de revisões que já vêm sendo implementados. A gente ainda não tem aí uma PEC, uma proposta de contra-reforma da Previdência, mas já está sendo anunciado. Mas estão sendo anunciados processos de revisões imensos no benefício de prestação continuada, por exemplo, que ataca direitos de pessoas com deficiência, né, pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social, dizendo que tem muito gasto nesse benefício. Enquanto isso, né, e ali está, né, o histórico gráfico de pizza da Auditoria Cidadã da Dívida, que diz para onde que está indo o nosso dinheiro. Esse dinheiro é do povo brasileiro, que paga os seus impostos, né? Então, a gente precisa discutir esse orçamento no sentido da gente minimizar a desigualdade social e garantir, né, a ampliação dos direitos da classe trabalhadora. Então, é central para todas as lutas, né, a gente fazer esse debate, fazer essa luta, derrotar esse arcabouço fiscal. Né? E a greve também tem que perpassar essa discussão. Por que que não estamos conseguindo ter o reajuste, né? Todos os servidores públicos, né? Tivemos as mesas de negociação, mas a gente sabe que várias categorias não conseguiu o reajuste necessário diante das perdas inflacionárias. Não conseguiu fazer o debate da reestruturação das carreiras, né? Que seria a questão central das mesas específicas e temporárias. Categorias entraram em greve. E nós, no INSS, né, já indo para a conclusão da minha fala, a gente tem um acordo de greve de 2022. Fomos uma das categorias que fez 62 dias de greve no governo Bolsonaro. Nós queremos o cumprimento desse acordo de greve. É um compromisso que foi assumido pelo Estado brasileiro, independente de governo. Então, a luta dos servidores, né, dos trabalhadores e trabalhadoras do INSS, é uma luta pela defesa da Previdência Social Pública. Isso é importante reafirmar. É pela reestruturação das unidades do INSS que estão totalmente sucateadas. É para que os trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso ao atendimento do INSS, que hoje está sendo terceirizado. Né? As imensas barreiras impostas, tem as tecnologias aí que vêm sendo implementadas, que não somos contra, mas que tenha a possibilidade desse trabalhador e trabalhadora que não tem acesso ou não sabe manusear essas tecnologias, que ele tenha um atendimento, né, e de qualidade no âmbito das unidades do INSS. Né, que tenhamos investimento nas condições de trabalho. Se a gente teve perda de 50% do nosso quadro funcional nos últimos anos, a gente tem mais de 50% da categoria que está adoecendo cotidianamente. Né, casos, né, muito graves de transtorno mental, temos situações de suicídio, que não podemos aqui caracterizar como adoecimento no trabalho, mas antecipadamente o servidor fez um relato das suas condições de trabalho. Né? Infartos fulminantes. Então, é muito grave o que está acontecendo no INSS. A gente fez até um estudo colocando esse adoecimento que está na página da FENASF, que mostra o que os servidores estão vivenciando. E, com certeza, isso impacta no atendimento da população. Então, o fortalecimento da carreira do Seguro Social,
que é a defesa da greve dos servidores do INSS. A luta por melhores condições de trabalho e reajuste é lutar pela previdência social pública e de qualidade e pelos direitos da classe trabalhadora. Então, agradecer mais uma vez o espaço, me coloco à disposição e viva a luta da classe trabalhadora, né? A greve do INSS vai ser até a vitória, né? Estaremos aí firmes e fortes para alcançar os nossos legítimos direitos enquanto servidores e para defender essa política tão importante, tão essencial para a classe trabalhadora. Obrigada.